Quem vai falar mais sobre esse cenário econômico aqui no Brasil é o economista e professor da Faculdade do Comércio, Denis Medina. Professor, uma boa noite. A gente viu justamente o Medina falando sobre o cenário internacional. Eu queria ouvir de você, Medina, sobre o cenário nacional. Também ajudou para esse boom da Bolsa nessa segunda-feira? O que aconteceu aqui dentro que também pode ter influenciado positivamente o mercado? Olá, boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Aqui, internamente, alguns dados são importantes, como, por exemplo, os dados que foram divulgados na semana passada do IBC-BR, que é uma prévia da evolução do PIB, né? Então, isso está mostrando que a nossa economia está crescendo a passos largos, está crescendo fortemente. Então, por esse lado, a gente se tornou um porto seguro para a atração de investimentos e não tem como não falar do exterior, né? Com a possibilidade de queda de juros já no próximo mês nos Estados Unidos, como nossa taxa de juros é mais alta, podemos nos tornar um destino de investimento dos investidores estrangeiros. Então, a gente acaba atraindo dólares para o mercado nacional. Com isso, a gente viu hoje, por exemplo, o dólar caindo, ou seja, reflexo de mais dólares entrando na economia, e a Bolsa recuperando aqui a máxima histórica e extrapolando até, né? Então, esses são os pontos do mercado nacional, né? A possibilidade de crescimento maior da economia, maior do que até prevista, e com uma taxa de juros bem elevada ainda em relação a outros lugares do mundo. Denis, então a gente pode concluir que esse é um bom momento para o investidor? Que pontos ali ele deve ter atenção? Esse é um bom momento para o investidor. A gente sempre precisa ter atenção em reflexos externos, né? Então, a economia brasileira vai bem, mas há um porém, né? A gente precisa dizer que os números positivos do IBC-BR são muito baseados em consumo. Ou seja, consumo é muito mais sutil, né? Hoje eu tenho dinheiro, eu consumo. Se amanhã tiver qualquer solavanco na economia, as pessoas perderem a renda, esse consumo diminui. O que a gente precisa buscar é crescer investimentos, né? E isso sim é uma visão de longo prazo. Então, o investidor precisa olhar para essas questões, né? Se a gente está efetivamente crescendo somente em consumo ou se a gente está crescendo também em investimentos. Isso são pontos de atenção importantes. Denise, e para quem não é investidor, mas se depara hoje com os principais jornais, justamente levantando a bola, falando que a gente chegou à máxima histórica, 136 mil pontos, é um bom momento para entrar em investimentos? Quem nunca foi de comprar ações, de investir em ações, qual a atenção que ele deve tomar e é o momento para entrar mesmo ou não? Para entrar é um momento de atenção, né? A gente sempre fala que o importante é comprar na baixa e vender na alta. Se a gente está na máxima, talvez seja o momento de vender. Agora, a gente nunca sabe quando é a máxima. Essa é a grande questão. Então, para quem não investiu e quer vir buscar investimentos, a renda fixa hoje tem um pagamento de juros muito bom, né? Tanto que foi o que eu disse anteriormente, que a gente está atraindo investidores internacionais por conta da nossa elevada taxa de juros. Então, para quem está querendo pisar no mercado de ações, talvez vai um pezinho de cada vez, devagar, mantém seus investimentos na renda fixa, mas pode testar, por que não, a renda variável, o investimento em ações. Mas também precisa olhar quais ações, né? Você citou um pouco antes que algumas ações hoje tiveram elevação acima de 10%, PETs mais de 20%. Então, existem momentos e momentos, né? O mercado como um todo está extrapolando a máxima, mas existem ações que estão mais baratas e com possibilidade de crescer. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção também é que, apesar de estarmos na máxima em reais, quando olhamos esse número em dólares, a gente ainda está bem longe. Nós tivemos a Bolsa valorizada em dólares muito mais no passado. Então, isso mostra, inclusive, que há possibilidade de atrairmos investidores internacionais por conta dessa defasagem quando ele olha o valor da Bolsa em dólares. Então, para o investidor é sempre ir devagarzinho, tateando o mercado, mas existem boas oportunidades ainda, sem dúvida.